Ok, obrigado, Edilane. Em primeiro lugar, um bom dia a todos que se encontram na sala, né? E um bom dia a você, Edilane, a todos os demais professores também, né? Fazer aqui uma saudação ao diretor da escola, né, o Alvan Lima, a você, coordenadora pedagógica, a secretária Franciele e aos professores Roberto Júnior, Diana da Silva, né? Muito bom dia a todos, tá? Agradecer aqui pela confiança, né? De estarmos aqui falando de um assunto urgente, complexo, né? Mas necessário para a realidade que estamos vivendo hoje, né? Esse mundo bastante agitado, movimentado, muita correria e que às vezes nos rouba, né, o sucesso. Por quê? Porque nós nos perdemos em meio a essa dinâmica, né, presente. Antes de adentrarmos aqui na apresentação e também falar do próprio assunto em si, eu quero apenas perguntar se vocês me ouvem bem. Sim? Sim. Ok, muito bom. Então, Edilane, como você já antecipou, né, além de professor, sou professor de cursos de graduação, né, pela FAITEL, uma faculdade de São Paulo, né, que ela funciona semipresencial em módulos aqui no estado. E sou também psicólogo, né, psicólogo especialista clínico e da saúde mental, neuropsicólogo, e estamos também aí tentando enveredar pelo caminho do coach, que é uma coisa que pode promover alguma mudança, ajuda às pessoas que às vezes têm dificuldade de vir até a clínica psicológica, né? Ou seja, não querem aquele acompanhamento psicológico clínico, e você, através dessa ferramenta, que é o coach, você consegue também estar ajudando de uma forma não tão objetiva no contexto, né, do tratamento das patologias, mas a gente consegue estar ajudando as pessoas, principalmente nesse aspecto motivacional, né, nesse aspecto de gestão das emoções. Gestão das emoções, que, aliás, é o assunto ao qual a gente pretende falar aqui nessa manhã, né? Falarmos sobre autoconhecimento emocional, também conhecido como inteligência emocional, né? E por que é importante falar sobre isso? Porque quando nós falamos sobre inteligência emocional, nós estamos falando também de uma melhor gestão de si mesmo, né, num contexto mais individual, né, mas também estamos falando de desenvolvimento de habilidades para você desempenhar sua vida social, né? Porque a não ser que nós sejamos ermitões, que venhamos nos retirar para viver isoladamente, né? Lá no interior, bem igual aqueles documentários norte-americanos do Canadá, que as pessoas isolam no meio do gelo. A não ser que nós sejamos ermitões, nós vamos, inevitavelmente, viver em sociedade. Porque nós somos seres essencialmente sociais, né? E para viver em sociedade, a dinâmica da vida, estudos, né? Profissão, relacionamento interpessoal, relacionamento afetivo, nós precisamos ter o autoconhecimento emocional, tá certo? Então, assim, eu quero iniciar aqui a introdução a essa fala com a frase de Shinyashi, que ela é muito inspiradora, certo? Ah, ele diz assim que o sucesso ele é consequência de um trabalho diferenciado, né? Ou seja, o que Shinyashi quer dizer? Ele quer dizer que se nós fizermos, né, na nossa carreira estudantil, na nossa carreira profissional, e também nos nossos relacionamentos interpessoais,
somente o básico, aquilo que todo mundo faz, nós apenas vamos obter os resultados que todos obtêm, que todos conseguem, né? Nada mais do que isso. Agora, se nós fizermos algo a mais, né? Se nós observarmos alguns elementos a mais como princípios na nossa vida, aí então nós vamos fazer algo diferenciado, né? Nós vamos fazer algo especial, certo? E nesse contexto profissional, especialmente, nós nos atermos apenas ao conhecimento técnico, isso não é suficiente para nos manter no mercado de trabalho. Talvez seja suficiente para fazer com que cheguemos lá no mercado de trabalho, mas pode não ser suficiente para nos manter lá por muito tempo, né? E o que é o diferencial, então, que pode nos fazer ter sucesso na carreira escolar, na carreira profissional e até afetiva, né, de relacionamento social? É o algo a mais da autogestão, né? Esse algo a mais pode ser entendido não só no aspecto técnico de capacitação, qualificação, mas também no de autoconhecimento, certo? Para que eu possa melhor gerenciar o meu funcionamento emocional interior, para que ele não venha refletir tanto na minha vida profissional, na minha vida afetiva, na minha vida escolar, na minha vida profissional. Então, essa fala de Shirin Ashik, eu acho ela bastante oportuna para que a gente possa estar introduzindo este assunto aqui, tá certo? Bem, seguindo aqui a nossa fala, para falarmos de inteligência emocional, né, o autoconhecimento emocional, nós precisamos também trabalharmos alguns conceitos, certo? Primeiro, nós precisamos falar sobre inteligência, né? Nós precisamos falar sobre emoções, para a partir daí a gente discutir de uma forma mais objetiva o autoconhecimento emocional ou a inteligência emocional, certo? Para isso, nós iniciamos nos perguntando o que é inteligência. Se nós falamos em inteligência emocional, nós precisamos deixar claro, né, ter uma noção, por mais que seja reduzida, mas desse conceito, né? Então, inteligência, ela se trata da habilidade de aprendermos através da experiência, mediante os processos metacognitivos, ou seja, os processos mentais, né, as funções cognitivas, né, a interação, né, dessas funções, os aspectos psicológicos, né, afetivos, emocionais, né? Então, a gente, com a experiência, através dos processos mentais, a gente vai melhorando a nossa aprendizagem, né? E, consequentemente, ampliando a nossa capacidade de adaptarmos-nos aos meios, né? Ao meio ambiente no qual nós estamos inseridos, certo? Então, inteligência é isso, ela engloba a experiência, ela engloba os processos mentais, né? E que vai fazer com que a gente se adapte a tudo que acontece à nossa volta, às adversidades, aos problemas, assim como também, né, claro, aos aspectos positivos, né, que surgem na nossa caminhada. E aí, o Gardner, né, que é Howard Gardner, ele traz alguns tipos de inteligência, né? Falar de inteligência, assim como emoção, é um assunto complexo, né? Há diferentes concepções acerca desses temas, certo? Mas eu vou usar o Gardner, porque ele traz uma teoria muito interessante para a gente, para termos uma noção mais clara sobre os tipos de inteligência.
A teoria de Gardner é conhecida como a teoria das inteligências múltiplas, né? Então, o que essa teoria nos traz? Ele nos traz algumas aptidões de inteligência, né? Então, ele traz elementos como, por exemplo, a inteligência linguística. O que é esse tipo de inteligência, essa aptidão? É aquilo que vai levar o indivíduo a ter uma habilidade de aprender idiomas, né? Uma habilidade de trabalhar com a escrita, uma habilidade de trabalhar com a leitura, né? Para atingir objetivos pré-determinados, correto? E aí nós podemos citar algumas carreiras, alguns profissionais, né? O jornalista. O jornalista, ele é uma pessoa que tem uma inteligência linguística, né? Ele faz uso da observação, da interpretação e especialmente da escrita para poder alcançar os seus objetivos, que é levar a notícia até o seu público. O mesmo nós podemos dizer também, Edilane, dos advogados, né? Os advogados, eles leem a letra da lei, eles interpretam, e aí, então, eles fazem uso, né, desse conhecimento adquirido para poder alcançar os seus objetivos, certo? Então, temos ainda outros tipos de inteligência, que é a inteligência lógico-matemática, né? Esse tipo de capacidade, ela nos leva a realizar operações matemáticas, a deduzir, a criar categorias para os fatos, né? E repassar essas informações. Então, temos aí alguns profissionais, como o físico, né? Como o químico, como o contador, né? Que fazem uso desse tipo de inteligência. Ele ainda traz a um terceiro tipo de inteligência, são 8 que ele traz ao completo, e as que nos interessam são as duas últimas especialmente. Mas eu vou discorrer aqui a todas para que possamos adquirir uma noção básica das aptidões, dos tipos de inteligências, né? Então, o próximo, ele traz o conceito de inteligência espacial, né? As pessoas que têm esse tipo de inteligência, elas podem manipular as situações através da percepção visual. Elas conseguem visualizar de diferentes ângulos, né? Vamos dizer assim, uma visão 3D, e através disso, eles conseguem obter grande sucesso em carreiras profissionais. Então, nós podemos falar aí de arquitetos, de engenheiros, né, que atuam nesse contexto, né, fazendo uso dessa aptidão. Outro tipo que ele traz é a físico-sinestésica, né? Esse tipo de inteligência, ele faz com que a pessoa tenha uma aptidão corporal para solucionar os problemas ou para criar produtos, né? Então, nós podemos pegar como exemplo aí o atleta, né? Seja ele do futebol, seja ele da ginástica, né? Ele tem esse tipo de inteligência corporal, né? De como funciona o teu corpo, né? A dinâmica do teu corpo, e ele explora isso de maneira muito positiva para obter o seu sucesso pessoal, certo? Inteligência musical, né? Que se trata de compor músicas, tocar vários tipos de instrumentos, né? Então, os músicos são um exemplo de profissionais que fazem uso desse tipo de inteligência. E temos também os naturalistas, né? A inteligência naturalista, que é a capacidade, a habilidade de compreender, né? É a capacidade de entender a natureza, correto? E estabelecer padrões, né, classificações. Aí temos os biólogos, os engenheiros ambientais, né, os jardineiros, dentre outros, correto? E agora nós entramos nas duas últimas, que são as que mais nos interessam, porque aqui elas têm uma relação direta com o autoconhecimento emocional, que é o nosso tema aqui nesta manhã, né? Então, qual é a próxima? Habilidade ou inteligência intrapessoal. O que significa isso?
significa que essa pessoa, ele tem uma perícia, né, uma habilidade em conhecer a si mesmo, né? Ele tem a capacidade de manipular as situações ou controlar os impulsos dele mesmo para poder alcançar resultados positivos, para alcançar o sucesso. Então, quando nós falamos em inteligência emocional, nós estamos falando em duas sub-áreas. Estamos falando de inteligência intrapessoal, que é essa comigo, né, aprender a lidar, a capacidade, a habilidade de lidar comigo mesmo, né, com a minha dinâmica emocional, com as respostas comportamentais que eu tenho em relação às situações da vida, certo? E a segunda, que é o último tipo de inteligência elencado por Gardner, que é a inteligência interpessoal. O que significa isso? É a habilidade para me relacionar com outras pessoas. A habilidade para eu saber lidar, né, com essa dinâmica relacional, né? Seja com seus aspectos positivos, seja com seus aspectos negativos. Né? É eu ter empatia para poder eu saber interagir com o outro, certo? Tentando adquirir a sua visão de mundo, tentando compreender a sua visão de mundo, e assim eu estar contribuindo para a harmonia, né, no entorno, né, no ambiente no qual eu possa estar inserido, certo? Então, aqui nós falamos um pouco sobre os tipos de inteligência, né? As 6 primeiras inteligências meramente intelectuais, né? E as 2 últimas mais voltada para esse aspecto do eu, né? Da minha subjetividade, correto? Bem, vamos seguir. Agora vamos falar um pouco sobre emoções, né? Lembrando que mesmo que na lista anterior eu tenha falado sobre aptidões, né, intelectuais, e depois as 2 últimas mais subjetivas, digamos assim, essa tese ela nos mostra que, além da inteligência ser fruto da experiência, do contexto cultural, né, da educação recebida pelo indivíduo e dos aspectos da sua personalidade, então a inteligência ela é fruto de todos esses elementos, trabalhando, né, em conjuntos, de maneira integrada, né? Então, experiência, educação recebida, contexto cultural, aspectos da personalidade, né, características da personalidade. Embora Gardner tenha colocado eles diferentes, separados um do outro, eles podem ser desenvolvidos, né? Eles podem trabalhar de maneira integrada, de maneira associada, tá certo? Então, é isso que nos mostra essa tese, tá bom? Vamos lá, então. Passo seguinte, vamos falar sobre emoções, tá bom? As emoções. O que é necessariamente uma emoção? Né? A semelhança entre emoção e sentimento são coisas diferentes. De onde vêm as emoções? Né? Então, a emoção, ela embora alguns definam, né, algumas emoções básicas, né, mas vários autores defendem que não é possível definirmos o conceito de emoção e muito menos pontuarmos, né, descrevermos todos os tipos de emoções. Porque, ainda que aceitemos algumas emoções básicas, conforme eu vou falar daqui a pouco, mas nós temos as respostas, os reflexos, né? Vamos dizer, aquelas reações sentimentais que vêm juntamente, né, com essa emoção sentida, correto? Então, assim, não há uma definição com senso comum, mas vamos aqui tentar trazer de uma maneira mais genérica para que possamos ter uma noção básica do conceito, né? Emoção
é um termo que vem uma palavra de origem latina, né? Ex movere, né? Essa palavra, ela significa mover para fora. E a emoção, ela é exatamente isso, né? É aquilo que nos coloca em movimento, né? Fora e em movimento dentro de nós mesmos, correto? Então, é uma manifestação que ela é física, por isso fora, né? Ela nos movimenta por fora, ela nos faz termos comportamentos, ou seja, a materialização, né, daquilo que estamos sentindo. Por exemplo, se eu estiver com raiva e eu não for um bom gestor das minhas emoções, eu posso fazer com que essa raiva se transforme em agressões verbais ou até mesmo agressão não verbal. Aí, então, eu estou colocando para fora, movendo para fora, né? Mas também é algo que é intrínseco, é de dentro, é interior, certo? Então, emoção, ela provoca essas coisas dentro de nós mesmos e, consequentemente, nós externalizamos as respostas dessas emoções. Então, emoção é algo que está presente o tempo todo no nosso ser, na nossa estrutura mental e psíquica, tá? Por que isso? Porque nós, a cada microsegundo, o nosso cérebro ele recebe bilhões de informações, bilhões de informações. E sempre que nós somos expostos a estímulos, vão haver respostas emocionais, ou seja, vamos ter respostas de pensamento, né? Ou seja, vamos ter um pensamento como consequência, como resposta daquele estímulo, temos uma emoção ou um sentimento, e, consequentemente, temos um comportamento. Então, imagine você, o tempo todo você é exposta a bilhões de informações. Então, sempre vamos estar tendo algum tipo de emoção como resposta. E essas emoções, elas influenciam todos os nossos processos psicológicos, outros fenômenos psicológicos, cognitivos, né? Então, não é só sentir. Quando nós sentimos, pode afetar de maneira negativa a nossa atenção, a nossa concentração, a nossa memória, a nossa linguagem e outras funções cognitivas, certo? Então, assim, eu vou fazer um rascunho rápido aqui, eu deveria ter feito antes, mas não passou na cabeça, só para tentar descrever para vocês esse processo de mover para fora, tá? Me deem apenas aí 1 minuto ou 2 para eu poder fazer um gabarito rapidão aqui, tá bom? Ok. Eu espero que consigam compreender, certo? Eu não sei se está dando para visualizar bem aí, mas aqui, deixa eu só pegar uma prancheta aqui para eu poder fixar essa folha, fica mais fácil para me manipular, certo? Está parecendo um alienígena, né? Aqui o desenho, não sei se vocês estão visualizando, alguém pode me responder? Está dando para ver bem? Cláudio, tá bem? Aproxima um pouquinho mais da tela.
Isso, melhorou. Melhorou? Uhum. Ok. Tá. Isso aqui é um, vamos dizer assim, um esqueminha de um cérebro, certo? O coração, né? E aqui embaixo aqui são os músculos, tá? Aqui são as veias, os vasos, a artéria, coração, né? E músculos. Então, qual é o objetivo aqui? É mostrar a resposta, né? O processo de uma emoção, a dinâmica de uma emoção dentro do nosso corpo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma ansiedade, mas não ansiedade patológica, a doença, né? Vamos ver aqui a ansiedade emoção, que é aquela emoção básica que todos nós, né, herdamos de nossos ancestrais, né? Então, lembram lá, você já deve ter ouvido em algum lugar, que a ansiedade, ela funcionava como um mecanismo de defesa, né? De sobrevivência dos nossos ancestrais, correto? Então, imagine que naquele tempo eles vira um leão. Imagina que tem um leão, certo? Está o leão ali, e aí a mente deles teve essa resposta aqui. O córtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio, da razão, que nos faz pensar, né? Ele perde a funcionalidade nesse momento, ele perde força. E o que aumenta a intensidade? São as amígdalas, né? Que é chamado no nosso aparelho psíquico, ou neurológico, melhor dizendo, como o cérebro emocional, o centro das emoções no nosso cérebro, correto? Então, a razão, ela perde força, ela perde intensidade, e aí o cérebro emocional entra em evidência. Quando ele entra em evidência, ele começa a produzir uma quantidade absurda de noradrenalina, né? Esse hormônio, né, ele comunica o corpo que vai precisar ou fugir do leão ou lutar com o leão. Então, o nosso coração, ele vai aumentar os batimentos cardíacos, correto? Por isso dá aquele friozinho no estômago, olha o estômago aqui, ó. Porque o estômago e outras partes do nosso corpo, ele não vai receber tanto sangue nesse momento. Todo o sangue vai ser desviado para os músculos, porque está nos preparando para lutar com o leão ou para fugir do leão, ou seja, para adotar uma postura de sobrevivência. Então, isso aqui é uma resposta emocional, é uma emoção. Por isso, a definição do autor ali, né, falando que é um movimento, né, é um mover-se para fora, um processo que acontece dentro, mas que é externalizado, correto? E aí, hoje, nós ainda apresentamos esse mesmo mecanismo, né, com as nossas emoções. Ficou claro, Edilane? Deu para compreender? Cláudio, ficou assim, a Edilane precisou sair um pouquinho, que chegou gente lá na escola, tá? Ok, Ela tudo pediu para a bem. gente ir auxiliando. Ok, obrigado. Com quem eu falo? É a professora Adriana. Adriana, obrigado, Adriana. De Ok, nada. então, assim, vamos continuar aqui. O medo, por exemplo. O medo, ele tem vários ingredientes, né? Ele tem aquela mudança fisiológica, né? Como eu coloquei no desenho ali, acelera os nossos, produz uma aceleração cardíaca e também uma mudança cognitiva, né? Que nós vamos pensar, meu Deus, eu estou com vontade de fugir, né? Ou, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, né? Então, isso são alguns dos reflexos das emoções do nosso organismo, do nosso ser. Então, por isso que nós precisamos conhecer esses processos para que nós possamos desenvolver um instrumental próprio, né? Instrumentos próprios para que nós possamos melhor lidar com isso, né? Em relação a nós mesmos e em relação à vida social, né? E aí, falando de emoções básicas, né? Eu falei de algumas inteligências, tipos de inteligência, e agora eu vou falar das emoções básicas, segundo o conceito do psicólogo Robert Plutchik, né?
ele diz que o ser humano ele apresenta pelo menos 8 emoções básicas, sendo elas a confiança, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, surpresa, a aversão e a antecipação, certo? Mas, como eu disse, ainda que venhamos conceber, né, que seja possível definir algumas emoções básicas, nós temos, vamos dizer assim, os reflexos, que são os sentimentos, né? Então, tem todo um desdobramento, né, do sentir dessas emoções, tá certo? E de onde vêm essas emoções? Como eu já disse, as emoções, elas são herdadas, né? Nós herdamos esse funcionamento de nossos ancestrais, tá certo? E elas agem principalmente nos pensamentos, no comportamento e nas nossas relações sociais, tá bom? Elas têm um papel fundamental, importante, elas tiveram, né, um papel fundamental na sobrevivência, né, na evolução e sobrevivência de nossos ancestrais, mas também, para nós hoje, as emoções, elas têm um papel fundamental, importantíssimo para a nossa evolução pessoal, a nossa evolução enquanto sujeito social, e nós não podemos ignorar a importância de desenvolvermos a inteligência emocional, certo? Porque muitos dos fracassos que muitas vezes as pessoas têm na vida é por desconsiderar quem elas são, como elas funcionam em diferentes contextos de vida, né? Quais as respostas que elas apresentam e como mudar aquelas que não foram, né, que não são adequadas e não são muito adaptativas, tá certo? Então, assim, emoções mal elaboradas, mal resolvidas, né, mal orientadas, elas podem não só provocar prejuízos sociais, como no ambiente de trabalho, como na escola, né? A pessoa que tinha um bom desempenho, o aluno que tinha um bom engajamento, de repente ele passou por um processo de perda, né, de um ente, né, esse contexto de doença que estamos vivendo, e de repente ele começa a perder a sua produtividade, ele perde o foco, ele não tem mais aquele engajamento, né? Isso é uma emoção mal orientada, certo? Então, além desses prejuízos sociais, emoções mal elaboradas, emoções mal gerenciadas, elas podem também conduzir a patologias mentais, né? A transtornos de humor, como a ansiedade, seus diferentes subtipos, né? Então, fobia social, a pessoa começa a buscar a evitação social, evita os ambientes sociais, procura ficar sempre trancado, não tem mais disposição para sair com amigos, começa a desenvolver pânico, porque não quer ficar mais na sala de aula, então ele começa a ter crises, né, de pânico ali dentro da sala de aula, e assim como também depressão, correto? Então, precisamos entender que as emoções, quando elas são ignoradas, elas podem nos adoecer mentalmente, nas relações, adoecer fisicamente. Tem pesquisas realizadas, por exemplo, né, de uma universidade em Londres, no ano de 2009, em que relaciona raiva diretamente com ataques cardíacos. Então, nós estamos falando de patologias não só mentais, como também patologias físicas, né? Isso por quê? Porque nós vivenciamos, em algumas situações, a somatização de coisas psicológicas, de conteúdos emocionais. Então, nós somatizamos isso em nosso corpo, né? É a teoria da psicossomática, certo? Então, o que isso provoca? Nessas situações, pessoas que estão preocupadas, estressadas demais, elas podem ter na sua pele reações alérgicas, né? Que sem uma causa aparente, pode desenvolver um problema no aparelho, né, no trato gastrointestinal, né? Então, uma gastrite, uma úlcera e outros problemas afins. Então,
falando sério, é importante cuidarmos das nossas emoções, né? Porque as nossas emoções, elas não apenas vão produzir saúde para o nosso corpo e para a nossa psique, como também emoções bem geridas, elas nos tornam mais longevos. Nós vamos viver mais, porque nós vamos ter mais saúde, além de haver reflexo dessa boa gestão das emoções nos nossos relacionamentos afetivos, né? Ou seja, nos relacionamentos com os nossos pares, né? As nossas esposas, nossos esposos, namorados, nossos pais, nossos irmãos, parentela, patrões, né? Colegas de trabalho, colegas de sala, né? Enfim, vai haver um reflexo positivo em todas as áreas da nossa vida, tá certo? E emoção, inteligência e sentimento tem diferença? Podemos, de uma maneira muito básica, dizermos que sim, e apresentarmos essa definição. Tá? Emoções, como eu já antecipei, elas funcionam como reflexos naturais diante de situações da vida diária, certo? Então, se acontece uma coisa boa na nossa vida, no nosso dia, consequentemente, nós vamos ficar alegres, né? Então, teremos uma emoção de alegria, correto? Porém, se acontecer algo ruim, nós poderemos ficar triste, né? Então, emoção, de uma forma muito simples, ela seria isso, um processo neuroquímico, como eu mostrei, né, das amígdalas produzindo noradrenalina e alterando o nosso corpo. Então, é um processo neuroquímico, né, e uma resposta fisiológica, uma resposta física, né? Então, emoção, em suma, seria isso. E sentimento, eles seriam consequências das emoções sentidas por cada pessoa. E aí, esses sentimentos, eles vêm como consequência corroborados por toda a bagagem de vida da pessoa, né? Por toda a sua história de vida, sua educação, né? O que ele viveu lá atrás, sua experiência. Então, traumas pode levá-lo a ter respostas emocionais extremamente desadaptativas no dia a dia, correto? Por isso, é importante nós estarmos trabalhando, né, as nossas emoções, tá bom? Bem, vamos lá. O que é, então, inteligência emocional? Aqui nós entramos de maneira mais objetiva no nosso tema, né? Que é autoconhecimento emocional. Tudo bem até aqui? Todos? Está ficando bem compreensível, está claro? Gostaria do feedback de vocês, tá bom? E lembrando, gente, que mais para o final, eu vou estar aqui passando uma técnica para vocês, para poder lidar melhor com a gestão das emoções, tá bom? Vamos estar passando aqui uma técnica psicológica para lidar com essas questões, tá? Então, fica ligado aí para poder participar com a gente. Eu vou passar uma técnica tanto mais subjetiva, né, que é para você trabalhar aqui dentro os processos psicológicos, e vou estar passando também uma técnica mais física, para você introduzir quando você estiver tendo aquela resposta emocional que está ferrando com o seu dia, tá bom? Então, fica aí sintonizado aí, para que você possa receber isso, tá bom? Vamos seguir, então. Vamos falar do que é inteligência emocional, né? A inteligência emocional, ela é uma capacidade psíquica, né? É uma capacidade intrínseca de cada pessoa, né? Que faz com que ela melhor administre as suas emoções e que ela melhor compreenda as emoções do outro. Então, nós estamos falando aqui intrapessoal, né? De mim mesmo, ou seja, as próprias emoções, e interpessoal, compreender as emoções do outro. A partir do momento que eu consigo, que está claro para mim, né,
esse conceito de inteligência emocional e eu consigo, com essa informação agora, aplicar em mim mesmo, né, na minha vida, na minha carreira, no meu relacionamento, aí então eu vou agir de maneira mais adequada, mais assertiva, né? E eu vou conseguir encontrar melhores caminhos como respostas, né? Como opção para as situações, problemas que eu possa vivenciar. Então, inteligência emocional ou autoconhecimento emocional, ele pode ser definido como o ter informações e saber usar. Para mim ter as informações, eu vou precisar fazer o exercício que eu vou ensinar mais para frente um pouco, tá? Para mim adquirir essas informações, né? Quem sou, né? Esse quem sou envolve o meu presente, envolve o meu passado, certo? Então, eu preciso construir uma espécie de um mapa, né? Do meu perfil psicológico, para que eu possa, então, usar melhor essa informação que eu tenho, né? Desenvolvendo novas estratégias, novas atitudes, novos comportamentos para lidar com as situações da vida, certo? Então, inteligência emocional, eu gosto muito de definir ela como sinônimo de ser assertivo, né? O que é ser assertivo? Ser assertivo é eu ter uma capacidade de adotar uma postura adequada, certa, em relação a mim mesmo, ou seja, as minhas emoções, a mim, ao meu eu, e em relação às situações de vida, certo? Então, inteligência emocional é isso, é eu ter muito claro qual a postura mais adequada para lidar comigo mesmo e com as situações de vida, o dia a dia, né, de estarmos vivos, né, toda essa coisa que envolve a nossa existência, tá? Então, inteligência emocional é isso, né? Podemos citar alguns exemplos de má gestão emocional. Eu vou dar um exemplo intrapessoal, ou seja, a maneira como eu reajo de maneira inadequada, negativa em relação a mim mesmo, então eu não estou sendo inteligente emocionalmente. E a segunda, interpessoal, como eu ajo em relação às situações sociais, né? E que também está fazendo com que eu não seja inteligente emocionalmente falando. Então, um exemplo de má gestão emocional. Tenho que apresentar um trabalho amanhã, ou né, eu tenho que entregar um trabalho e eu não consigo, né? Consequentemente, aquela ansiedade me leva à geladeira o tempo todo. E eu fico ali comendo excessivamente. Ou eu fico vendo vídeos, fico olhando o WhatsApp, fico navegando nas redes sociais, fico vendo filmes e sabendo que o meu prazo final é amanhã e eu tenho, quase todo o trabalho para fazer ainda, né? Ou seja, eu vou procrastinando, né? Eu adoto uma postura de evitação, eu evito aquele estímulo que está me causando angústia. Qual é o estímulo? É o trabalho que eu preciso fazer. Só que por estar ansioso, eu vou evitando aquele trabalho, vendo televisão, vendo redes sociais ou no WhatsApp. Então, eu estou sendo pouco inteligente emocionalmente falando, certo? Outro exemplo de má gestão das emoções sou eu estar em uma situação na escola com um colega, né, um colega que está fazendo trabalho de grupo comigo, pegar esse mesmo exemplo, né? E esse colega é que está sendo essa pessoa procrastinadora, né? E aí eu posso interpretar que essa procrastinação, esse comportamento procrastinador do meu colega não passa de uma irresponsabilidade. E se eu faço essa leitura de irresponsabilidade, eu não estou tendo uma visão mais adequada do que pode estar levando esse colega do grupo de trabalho
a estar tendo essa postura. E aí, por eu interpretar de maneira errada, entendeu? Aquele comportamento, isso vai gerar em mim uma resposta emocional de raiva, talvez de intolerância, e, consequentemente, eu vou descarregar nele, né, toda a minha frustração, né? Outro exemplo que podemos também citar aqui, sou eu ter estado sob pressão no trabalho, né? Uma situação difícil que eu não consegui resolver, de repente, o meu chefe me deu um esporro, né? Ele não soube lidar com o resultado não alcançado e me deu um esporro e eu estou muito mal. E aí eu chego em casa e, diante de uma fala da esposa, do namorado ou da mãe, eu vou e descarrego tudo nela, a minha raiva. Falo tudo, coloco tudo para fora, né? Eu estou aqui sendo vítima de um mecanismo de defesa, né, conhecido dentro da psicanálise como deslocamento, né? Então, eu desloco de um objeto, de uma pessoa, a minha raiva, a minha emoção, e coloco em outro objeto ou em outra pessoa esse conteúdo emocional inadequado, certo? Desadaptativo. Então, isso é uma má gestão de minhas emoções. Por isso, eu preciso desenvolver a inteligência emocional para que eu tenha relacionamentos interpessoais mais saudáveis, mas também para que eu tenha um relacionamento comigo mesmo equilibrado, tá certo? Então, uma má gestão emocional, ela pode nos levar, né, a falta da inteligência emocional, ela pode nos levar a reagirmos de maneira desproporcional, né, às situações do dia a dia, tá bom? Então, e por que é tão importante falar sobre isso, Paulo? Porque, como eu já disse, tão importante quanto o intelectual é o quociente emocional, né, na nossa vida. Ele é tão importante quanto o intelectual, certo? Então, nós precisamos buscar esse desenvolvimento. Nós precisamos buscar conhecer mais de nós mesmos para que a gente possa desenvolver as habilidades mais adequadas para o nosso dia a dia. E como nós podemos fazer isso? Através, né, do autoconhecimento. E autoconhecimento emocional, ele não é só eu saber, né, conhecer as minhas emoções. É também eu saber lidar com elas. Lembra lá do conceito que eu falei que de ter informação e saber usá-las? É exatamente isso. Exatamente isso. Eu conhecer, mas eu saber lidar com minhas emoções, saber gerenciá-las, tá certo? Então, o autoconhecimento emocional significa conhecer a si mesmo, porque isso vai possibilitar você conhecer as diferentes emoções que você sente no dia a dia e como elas afetam você ou o ambiente no qual você está inserido, né? E se você, a partir do momento que você consegue compreender isso, você passa a focar as suas energias em cumprir, né, objetivos, em cumprir metas, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa questão de objetivos, de foco, né? Eu vou falar de foco nos estudos, né? E vou falar um pouco sobre a diferença de objetivos e metas, tá? Para que a gente possa mudar algumas coisas na nossa vida, para que a gente possa se adaptar, tá certo? Então, o autoconhecimento, ele começa com essas perguntas que está aí na tela do seu receptor, certo? Quem sou? Onde estou? O que quero? Por que quero? Por que isso é importante? Como reajo quando as coisas não saem como espero? Certo? Então, assim, essas perguntas, elas são ponto de partida para nós sabermos lidar melhor com quem nós somos. Porque, às vezes, nós temos dificuldade de ter foco na vida, sabe? Porque nós temos dificuldade de manter a pegada, a caminhada e alcançarmos os resultados.
Porque às vezes nós não sabemos nem onde queremos estar. Não temos isso definido, né? Tem pessoas, por exemplo, eu ver um exemplo de eu não saber onde eu quero estar, certo? Imagine a situação, o indivíduo, ele passou anos da sua vida estudando, né? Eu vou falar aqui da psicologia, né? Passou 5 anos estudando, né? Aí toda aquela batalha, aquela luta, né? Muitas vezes deslocar de uma cidade para outra para estudar todo esse tempo, gastos econômicos, né? Gastos de energia, sacrifício de relacionamentos muitas vezes, né? Passando menos tempo com pais, com família. E aí, de repente, esse indivíduo se forma e depois de 2, 3 anos de prática profissional, ele começa a se frustrar porque ele não queria, ele percebe que aquilo não é o que ele sonhou para a vida dele, aquilo que ele queria. O que pode estar por trás disso, dele ter tomado essa decisão e ter passado 8 anos da sua vida colocando energia, se dedicando a um caminho que ele agora percebeu que não é o que ele queria? Porque ele não sabia onde ele queria estar e o porquê ele queria estar lá, né? Por que aquilo era importante para ele? Talvez essa pessoa, ele pode ter feito o curso porque ele cresceu ouvindo falar que a mãe, ou pai, ou algum familiar, lá desde a sua infância, falando: você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai chegar em lugar nenhum, né? Você nunca vai dar nada que presta. E aí ele desenvolve uma crença, né? E quando eu falo em crença aqui, é um processo inconsciente, não é um processo claro, né? A pessoa simplesmente, ele, através dessa crença, né, inconsciente, ele escolheu inconscientemente uma profissão, ou essa profissão, talvez por questão de oportunidade que a vida deu, ou talvez porque o pai era um profissional da área, né? De repente um profissional da área da saúde mental. E aí ele escolheu, né, essa profissão, até uma profissão do próprio contexto vivencial do pai, para poder provar para esse pai que ele tinha valor, que ele conseguiria chegar em algum lugar. Só que aí ele percebeu que esse era o motivo de outro, não era o seu próprio motivo, certo? Por isso é importante eu conhecer a mim mesmo, eu saber quem eu sou, o que quero, principalmente o que eu quero e por que isso é importante. Por que eu quero isso? Quais são os valores que estão relacionados a esse desejo, a esse objetivo, certo? Outro exemplo que eu posso listar aqui da importância de saber onde eu quero chegar e onde eu estou. Não basta eu saber onde eu quero chegar, eu tenho que saber onde eu estou. Por que isso é importante? Porque imagine duas situações, vamos colocar aí dois jovens estudando o ensino fundamental. Os dois têm o sonho de estudar em Oxford, né? Ou Yale, universidades americanas. E aí, um é brasileiro, estuda numa escola, né, que ele não fez preparatório, né? Ele não entrou numa escola já destinada para esse fim, então fez uma escola pública com ensino característico, né, da nossa realidade. Aí imagine que o outro estudante seja da Europa, ou seja, vamos dizer aí, de Londres. E aí, esse estudante de lá, ele já estudou em uma instituição destinada para esse fim. Então, os dois têm sonhos comuns. Os dois podem alcançar esse sonho. Porém, o caminho para se chegar lá vai ser diferente. E aí onde é importante eu saber onde eu quero estar e onde eu estou. Porque a partir desse momento que eu sei onde eu estou, então eu vou colocar lá no extremo onde eu quero estar, vou fazer um exercício de visualizar, né, uma visualização reversa.
vou partir do ponto onde eu quero estar para o ponto onde eu estou. E aí, a partir do momento que eu consigo fazer esse exercício, eu agora vou ver o caminho até lá. Então, eu posso desenvolver algumas metas, certo? Eu posso desenvolver algumas metas. Metas é diferente de objetivo. O objetivo final sou eu chegar em Oxford. Mas a meta são de tiros curtos. O que eu posso fazer para tornar esse objetivo uma realidade? Então, eu estou em desvantagem no idioma. Logo, eu posso já me esforçar, né, e fazer um curso de inglês. Outra meta, estou no ensino fundamental. Como estão as minhas notas? Porque as notas serão importantes nesse processo de chegar em uma universidade renomada. Então, eu vou me aplicar, adotar nova postura, uma postura mais assertiva, para eu lidar, né, para eu melhorar as minhas notas, ter médias, né, condizentes com aquilo que eu quero alcançar, certo? Terceiro, outra meta, quais documentos necessários eu tenho que estar programando nessa caminhada para chegar até lá? Então, veja que quando a gente faz esse exercício de saber onde eu quero estar e onde eu estou, fazendo esse exercício de visualização reversa, eu vou definindo metas. E quando eu faço isso, eu trago uma melhora para o meu próprio jeito de ser, para o meu funcionamento psíquico. Por que eu produzo isso? Porque eu começo a ter metas curtas e começo a alcançar essas metas. Consequentemente, eu vou reforçando, né, eu vou ficando mais motivado para alcançar a meta seguinte, até chegar no objetivo. Essa é a diferença. O objetivo seria o macro da coisa, e as metas seria o micro, né? A visão macro e a visão micro, certo? Por isso é importante esse processo no autoconhecimento. Quem sou, onde eu quero estar, onde eu estou, por que quero. Tá certo? Vamos seguir? Bom, alguma pergunta até aqui, gente? Está aberto para alguma pergunta. Cláudia, eu tenho uma pergunta, só que agora eu não posso fazer. Eu posso fazer daqui um pouco? Tudo bem. Tá, Gabriele? Obrigado. A ansiedade, no caso, ela é uma emoção? A crise de ansiedade, ela se torna uma emoção? Roberta Rosa. Ok, Roberta. A ansiedade, Roberta, ela é uma emoção desde que ela não crie angústia para você e não crie prejuízo, ou seja, altera a tua funcionalidade, certo? Se está provocando alterações do sono, da alimentação, desenvolvendo comportamentos de procrastinação, né? Se está gerando prejuízo, aí é hora de começar a pensar em procurar uma ajuda especializada, porque pode estar se configurando um quadro ansioso, tá? A ansiedade como resposta emocional, que não é patológica, é aquela ansiedade que faz você agir. Ela te tira da zona de conforto, de acomodação, certo? Então, eu estou aqui, nossa, eu tenho um trabalho para entregar amanhã, mas eu estou aqui de boa, quando eu vejo, deu 20 horas e eu não fiz nada, né? Agora, se ela vai, eu estou sentado aqui, 8 horas da manhã, tomei o café e falar, hoje eu estou de boa. Tá? Opa, lembrei que eu tenho um trabalho para entregar amanhã, uma resenha. Caraca, eu vou fazer, né? Eu esqueci, cara, que tinha essa resenha. Aí você começa até a ter né? Porque você está diante de um pensamento, uma memória, né, que te trouxe um fato que você precisa entregar, que é o trabalho. Logo, você vai e age. Você começa a fazer o trabalho, inicia a sua pesquisa e começa a fazer a sua resenha. Logo, essa ansiedade está tudo ok. É uma resposta emocional.
que inclusive você vai estar gerenciando ela de maneira inteligente, se você se levantou e foi fazer o seu trabalho em tempo oportuno. Tá bom, Roberta? Então, quando ela começa a causar angústia, é recomendado procurar um profissional? Isso. Quando ela começa a te causar angústia, te gerar prejuízos, né? Prejuízos como perder sono, perda de apetite ou aumento do apetite, evitação de algumas situações, aí sim podemos estar tendo o início de um quadro patológico, né? E quando falamos em ansiedade, né, sempre é importante frisar, né, existe os transtornos de ansiedade, a palavra é essa, no plural, porque é preciso identificar, né, e fazer o diagnóstico do tipo de ansiedade que está instalado, tá bom? Fiquei claro, Roberta? Sim, obrigada. Ok, obrigado você, tá? Então, vamos lá. Ainda... Eu posso Oi. fazer uma pergunta? Sim, Adriana. Em relação, assim, eu acredito que todos já viram falar aquela afirmação, fulano tem vocação para tal coisa, né? Em questão de profissão. Mas no período da faculdade, eu não vou citar o autor porque eu não lembro, falava assim que ninguém nasce com vocação, a gente desenvolve. Isso está ligado à inteligência, tipo assim, tem mais facilidade para certa coisa e pelo fato de gostar desenvolve? Porque, Então, por exemplo, assim, nos cursos, né, independente do curso, digamos que alguém goste de, eu gosto de animais, vou fazer veterinária. Na faculdade, independente do quanto você goste de animais, não vai ser fácil, né? Todo curso é difícil. Aí, a partir do momento que a pessoa aceita aquilo para a vida dela, ela passa a desenvolver com mais facilidade? Aí, outra pergunta, seguindo essa pergunta. As pessoas, por exemplo, você falou de pessoas que fazem um curso, fica ali um tempão naquele curso, 5, 6 anos, e não aprende a gostar daquilo. É um bloqueio que ela tem quanto a isso? Ok, vamos lá, vamos por partes, né? Só repassando aqui para mim, não esqueci, Adriana. A primeira é vocação, se existe isso ou não. Isso. A segunda, fugiu já. Aceitar. A primeira é a vocação, a segunda se é parte da pessoa aceitar aquela profissão para desenvolver, e a terceira se é um bloqueio. Se é um bloqueio, ok. Vamos lá. Primeiro, a questão da vocação. Como eu apresentei lá no início, existem aptidões, né? Inclusive, existem os testes de orientação já voltado para isso, né? Para poder identificar quais são as aptidões daquele sujeito. E aptidões está relacionada a todo aquele, traz em seu bojo aquilo que eu expliquei, de experiência, né? Cultura, características da personalidade, tá? Então, assim, primeiro, essa questão de vocação, eu não sei se o termo vocação encaixa ou a aptidão é o mais adequado, embora exista testes psicológicos regulamentados, né, que traz a nomenclatura vocação, né, ou seja, a orientação vocacional, a orientação profissional, correto? A segunda trata sobre aceitar o curso. Às vezes a pessoa ele tem ali a aptidão, né, e vai encontrar dificuldades durante o curso, né? Todos são passíveis de encontrar a dificuldade. A dificuldade, ela vai ser maior para uns e menor para outros, e isso está condicionado com as próprias habilidades cognitivas e sociais dessa pessoa, né, dos envolvidos. Então, se ela tem ali uma alta resiliência, né, se ela utiliza bem essa gestão, né, emocional, então ela vai encontrar maior facilidade para poder superar as dificuldades durante o curso e, consequentemente, ele vai aceitar. Agora, é importante ele sempre estar fazendo esse autoexercício, né? Porque eu estou, porque eu quero, né? Quais são os valores que me trouxeram até aqui, né? Então, assim, e o último bloqueio, né? Eu acho que foi isso que você perguntou, né, Adriano?
Questão do É a bloqueio. aceitação. Esse é Oi? um bloqueio que a pessoa tem. Ok. Por exemplo, Ah, assim, eu fiz essa pergunta por, tipo, é comum para nós em sala de aula o aluno falar assim, professora, eu não gosto de português, não entendo de jeito nenhum. Ou professora, eu não gosto de matemática. Tipo, ele já chega, muitas vezes no primeiro dia de aula e faz essa afirmação. Isso é um bloqueio? Ele tem que trabalhar esse lado? Sim, é um bloqueio, né? É um mecanismo de evitação, ele já anuncia, torna público aquilo que ele quer, porque ele não quer trabalhar aquilo, né? Mas ele precisa entender que inteligência emocional é isso, é ele desenvolver a postura mais adequada em relação a essa situação, né? E compreender que para ele alcançar o objetivo final dele, que é a formação, ele não vai chegar lá sem superar esse obstáculo, sabe? Um exemplo muito claro sou eu mesmo. Eu sempre fui excelente na área de humanas, né? Modéstia à parte, né? Claro, eu digo assim. Sempre tive muita facilidade, sempre fui apaixonado por leitura. Eu lembro que minha mãe cansava de brigar comigo, porque debaixo do meu colchão era cheio de revistas e gibis, desde os 7, 8 anos de idade, né? E ela vivia queimando, jogando fora, que acumulava demais. Mas sempre tive uma dificuldade absurda com exatas, certo? Só que no ensino fundamental era uma dificuldade, mas, tipo assim, conseguia médias e às vezes uma pontuação até boa, né? Acima da média, ali, 8, né? Era a média que eu tinha em matemática, 7,5, era assim. Então, assim, como eu não dava tanta importância a isso, muito ali adolescente, né? Focado mais na diversão e tudo, mas no ensino médio eu comecei a ter um bloqueio em relação à matemática, né? Comecei a falar, meu Deus, isso aqui é o fim do mundo, né? Como que eu vou fazer? Aquelas contas de dividir que começavam lá em cima na folha e terminava lá embaixo no rodapé, era um terror para mim. Só que eu fui empurrando, né, com dificuldade, mas fui entendendo, não, peraí, eu quero terminar o ensino médio, eu quero fazer a faculdade, né? E na época, foi a minha primeira graduação, ela era um objetivo para mim, né? E eu falei, não, eu preciso superar. E fui superando as minhas próprias limitações com a postura, com a atitude diante desse desafio, né? Mas pode ser um bloqueio, pode não, é um bloqueio, né? E esse bloqueio pode limitar, impedir o avanço do aluno. O aluno precisa entender que é possível aprender. Nós aprendemos aquilo que é funcional para o dia de hoje, então as coisas que funcionam, dão tudo certo, nós aprendemos a ser assim. Mas as distorções cognitivas, né, que são os bloqueios mentais, né? Então, um exemplo dessa distorção aí seria o indivíduo, ele tem uma crença que ele não consegue, eu não consigo, não adianta, eu não consigo. E aí ele nutre essa crença, né? E por quê? Porque ele, no fundo, lá atrás, ele pode ter ouvido uma frase, vamos supor lá, no momento que lá na infância dele, ele estava muito bem sensível emocionalmente, e aí alguma coisinha lá que o pai pediu, que foi fazer, ou alguém da família, ele ouviu, você é um burro, não presta para nada, de maneira intensa, né? Isso aí pode, diante dessa dificuldade intelectual dele de entender a disciplina, acionar um trauma de desvalor, né? Que esse tipo de trauma, esse tipo de crença, vai fazer com que ele sinta que ele não consegue, que ele não pode, que ele não vai conseguir avançar. E aí a disciplina se constitui o estímulo, né, a barreira, vamos dizer assim, o muro de Berlim que impede que ele passe, certo? Né? Aquela barreira que impede que ele adiante. A disciplina apenas funciona como uma situação gatilho, para poder acionar um esquema, né, emocional, psicológico lá da infância, que seria essa crença, esse trauma, tá bom? E ele precisa entender que ele precisa superar, e aí trabalhar isso, e às vezes precisa de ajuda profissional para isso, porque sozinho não consegue, pode não conseguir, né? Tá bom? Cláudia, agora eu posso tirar minha dúvida? Gabriele, pode, Gabriele?
Uma vez eu fiz um curso de Mulheres Fazendo a Diferença e nós fizemos o Ikigai. Lá ele explicou tal sobre as emoções, temperamento e tal. No meu Ikigai eu não tive nada tão positivo sobre mim, porque eu sou 50-50, tipo, eu sou 50% emoção e 50% razão. Nós fizemos o Corpo Explica e a instrutora Sandra se falou, né? E no meu Ikigai, de certa forma, foi um pouco insatisfatório, porque eu não vi vocação para nada. Porém, eu tenho um sonho, né? E depois disso, é tipo que cria um bloqueio de querer realizar o sonho, que tudo que eu quero fazer é só terminar os estudos e ficar nisso, né? E certa vez eu falei com a instrutora que depois daquilo aconteceu de eu estar bloqueando todos os meus sonhos por falta de... Ela falou assim para mim, isso foi por falta de não conseguir, igual você falou, gerenciar suas emoções. E eu queria, tipo, fazer uma pergunta bem... Quero ver se o senhor consegue me esclarecer. Como que eu conseguiria voltar a ter minhas emoções normativas, na normativa? Porque hoje em dia eu sou mais sensível. Tipo, antigamente eu não ligava muito para nada. Hoje em dia eu falo um A muito alto comigo, eu já fico muito quietinha no meu canto, me isolo, essas coisas, tudo, e já fico muito nervosa. Antigamente eu não era tão nervosa do jeito que eu sou. E encrenqueira, tô muito encrenqueira também. E eu queria saber quais são as formas, ou sim, de fato ocorreu, né, esse deslocamento de emoções por causa desse curso. Certo. Gabriele, eu sou muito reticente acerca de muitas teorias novas, né, pseudociências, certo? Não estou aqui dizendo, classificando, julgando a própria abordagem aí. Eu conheço um pouco, sim, mas eu estou falando aqui do meu posicionamento. Eu sou reticente a alguns movimentos que são bem novos no mercado, digamos assim, né? Eu procuro beber nas fontes mais antigas, frutos de pesquisas mais profundas, porque eu entendo que um tipo físico ou um perfil como você escreveu, ele não te define, certo? Ele pode, talvez, falar sobre processos psicológicos mentais que estão acontecendo dentro de você, mas aquilo não é a tua personalidade, aquilo não é quem você é. Eu acho que, para poder entender melhor isso, é um processo mais profundo, mais cognitivo, mais clínico, inclusive, né? Isso tem que ser feito através de um trabalho clínico, né? Então, fazer uma avaliação, existem testes voltados para isso, para investigar personalidade, né? Para poder trabalhar todo esse processo de uma maneira mais objetiva e, diríamos assim, porque quando eu digo para você, você é isso, eu estou, como eu diria aqui, te estigmatizando, eu estou definindo, é isso. E isso é um tanto complicado, porque quando se trata de questões mentais, perfil psicológico, nós estamos falando de subjetividade. E subjetividade nós trabalhamos com hipóteses, certo? E até a maneira como eu coloco isso tem que ter uma habilidade muito adequada, porque senão, ao invés de te curar, eu te adoeço ou eu agravo o teu quadro psicológico. Eu penso que você precisa rever, né, essa definição que lhe foi dada. E a partir, rever como? Primeiro, entender, né, investigar mais a fundo aquela ciência, né, a qual te deu esse diagnóstico. Primeiro, conhecer mais sobre ela, quais são as ciências, né, quais são as pesquisas, há quanto tempo e tal, e para parear essa teoria com outros teóricos, né,
parei essa teoria com a psicanálise freudiana, parei com a TCC, né, a terapia cognitiva comportamental de Aaron Beck, Judith Beck, parei com outras teorias para que você possa ver o que tem de positivo e o que não é tão positivo assim. E a partir daí você vai conseguir trazer o olhar para você e trabalhar melhor. Você precisa ressignificar essa informação que lhe foi dada. Porque pode ser que por trás dessa leitura que você fez tenha algumas distorções cognitivas, né? Pode ser, olha só a minha fala, pode ser, não estou afirmando que tem, tá? Isso é uma análise clínica, precisa ser dentro do setting terapêutico. Mas o que seria uma distorção que poderia me levar a ter tido essa resposta comportamental e de atitude, né, diante da vida? É uma visão em túnel, né? Eu coloco o meu foco todo aqui, no aspecto negativo da coisa, certo? E aí, não sei se você conhece, Gabriel, mas eu não sou tão novinho assim. No meu tempo eu cheguei a ver algumas carroças com animais puxando ali, eles tinham tapa-olhos, certo? Aqueles tapa-olhos impedia que os animais, reagissem a estímulos, né, de outras coisas que viessem aqui. Então eles tinham a visão ali, sempre em frente. Essa distorção cognitiva possível, ela leva com que nós coloquemos a nossa atenção tudo aqui no negativo. E a partir do momento que eu coloco a minha visão no negativo aqui, por trás dessa distorção cognitiva, quando eu falo de distorção cognitiva, eu estou falando de erro, de interpretar as coisas, tá? Tem uma crença também. Talvez tenha uma crença lá que me leve a agir dessa maneira, que alimenta essa postura. Então, assim, retomando a resposta, foque, né, vai lá buscar um conhecimento, pareie a teoria a qual você esteve exposta com outras teorias mais antigas, né, consequentemente até mais sólidas, digamos assim, e depois traga o olhar para você e fala, peraí, eu preciso ressignificar, entendeu? Isso que foi dito, né? Eu preciso ressignificar essa definição. Ressignificar é você trazer um novo significado, né? Busca na sua história de vida elementos que provam o contrário de que você seja essa pessoa, né? Tá bom? Ficou claro? Sim, mas então, no caso, tipo assim, pode ter sido algo envolvendo também algum trauma que eu não consigo recordar, ou só devo fazer o que você disse mesmo? Não, possivelmente é aquilo que eu falei. Existe a distorção, e por trás da distorção tem uma crença central, certo? Em outras linguagens, poderia ser definida, aceita-se definir como traumas também. Então, pode ter uma coisa lá atrás do seu inconsciente que esteja por trás dessa postura, dessa reação que você está tendo hoje. E se for isso, aí é um acompanhamento clínico, Gabriel. Tem que ser um tratamento, tem que fazer uma avaliação psicológica, tem que passar por uma avaliação psicológica para poder adquirir a visão real da coisa e, a partir daí, introduzir as estratégias de ressignificação, tá bom? Tá bom, então, obrigada. De nada. Ok, gente, estamos indo para a reta final aqui da nossa palestra, né? Mas, assim, é importante a gente ter em mente, né, que esse é um processo lento, o autoconhecimento emocional, ele é um processo lento, é preciso termos foco, né? Aqui eu volto naquele exemplo, quando eu falo em foco, volto naquele exemplo dos estudos, né? De eu querer ser alguém onde eu quero estar. Então, eu tenho que ter o foco, né? E aí, a partir do momento que eu tenho esse foco no objetivo final, eu venho aqui para onde eu estou e começo a definir metas, né? Seguir, né? Ter uma certa disciplina. Ter foco não significa que você tem que ser uma pessoa muito rígida quanto à observância das disciplinas. Não necessariamente.
Ter foco se trata de uma nova postura diante daquelas metas estabelecidas. Então, você estabeleça metas, né, semanais, estabeleça metas mensais, metas trimestrais, metas de 6 meses semestrais ou metas de 1 ano. E aí, conforme você vai alcançando esses resultados, o seu processo de automotivação, ele vai se solidificando, vai se fortalecendo, porque você começa a ver resultados, né, em um espaço mais breve. E essa estratégia que eu estou passando aqui, de metas de tiros curtos, é uma coisa muito necessária para os nossos dias, porque estamos vivendo uma dinâmica no mundo atual de imediatismo, né? E muitos dos estudantes, vocês estudantes, o seu desenvolvimento se deu dentro dessa dinâmica já, né? Dessa, do agora, né? E tal. É lógico que vocês precisam trabalhar isso, que nem tudo é imediato, mas só que essa estratégia que eu estou passando aqui, do foco, é importante porque vocês vão ver resultados de maneira mais breve e, consequentemente, vão estar cada vez mais animados, mais dispostos, mais motivados. Tá certo? Vamos lá. Quais são os benefícios da inteligência emocional? Quais são os aspectos positivos que ela pode trazer para a nossa vida? Certo? Primeiro, as nossas relações interpessoais, elas vão ser muito mais equilibradas, saudáveis, duradouras. As nossas relações afetivas, idem, né, vão ser muito mais satisfatórias, né? Na escola vamos ter um desempenho muito melhor, né? Muito melhor, tá? Por quê? Porque nós vamos começar a compreender melhor o outro. Nós vamos desenvolver a habilidade de entender os sentimentos do outro e de gerenciarmos os nossos próprios sentimentos, os nossos comportamentos, né? E isso é importante, tá? Para a vida. É o que eu disse, se nós não formos ermitões para vivermos isolados, nós somos seres sociais, nós precisamos desenvolver essas habilidades sociais, né? Termos escuta ativa, né? Estarmos mais aptos para ouvir, sermos um pouco mais tardios para falar, mas quando precisarmos falar, falarmos com segurança, com convicção, certo? Se for num contexto de sala de aula, que venhamos ter o entendimento que ali você não pode sair com dúvidas, você não deve sair com dúvidas, poder pode, você não deve. Então, deve esclarecer, né? Só deve buscar. Porém, para você expressar aquilo que você quer como direito, você também tem que ter em mente que também existem deveres, certo? E aí, o dever aqui seria o quê? Eu quero expressar minha opinião, mas de qualquer jeito, né? Não. Eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que expressar essa opinião num bom tom, certo? Eu tenho que ter o feeling para saber se é o momento para eu expor aquilo que eu estou pensando. Correto? Seja no contexto de sala de aula, seja com um relacionamento com uma pessoa de maneira direta, eu preciso avaliar alguns aspectos para isso. Correto? Se for um relacionamento com outro indivíduo, vamos supor, afetivo, eu tenho que observar alguns princípios para uma comunicação adequada. É o momento para isso? Depois, eu ser objetivo na minha colocação, sem rodeios, sem floreios, ser objetivo. Terceiro, eu posso falar do que eu sinto, entendeu? Mas eu devo falar na primeira pessoa. Isso significa o quê? Que eu sinto isso, ou eu penso que, certo? Quarto, discutir assunto, expor, falar do problema, não tornar a pessoa com quem eu estou conversando o próprio problema, né? Então, se eu vou fazer uma DR e vou e digo, você está fazendo, já deu ruim, porque eu estou faltando com habilidade nessa comunicação.
Porque quando eu digo você, eu já estou colocando a pessoa na cadeira de réu. E o ser humano, quando ele se sente ameaçado, o que ele faz? Emoção. Se prepara para lutar ou pernas para correr. Dentro de ODR, essa pessoa ou vai reagir agressivamente ou ela vai evitar, ela vai sair, ela vai evitar o contato visual, ela vai fazer, você está falando, ela vai estar mexendo aqui, né? Então, são coisas que a inteligência emocional, ela pode melhorar se a gente entender o como fazer. Então, aqui eu dei algumas pinceladas de como fazer esse relacionamento interpessoal ser melhor, tá certo? E dentre benefícios, né, nós podemos destacar ainda que diminui a possibilidade de comportamentos, problemas com drogas, menor risco de desenvolver transtornos, como eu falei, transtornos psicológicos, né? Então, assim, gente, vamos estar atento a essas questões, né? Vamos estar pesquisando um pouco mais, né? É possível conseguir desenvolver inteligência emocional com cursos, tem cursos muito bons aí virtuais, né? Tem também a própria terapia aos casos, né, que são mais difíceis, esses vão precisar de um acompanhamento profissional para poder alcançar os seus resultados, os resultados pretendidos, tá bom? Aí aqui algumas dicas, né? Cultive afetos. Então, tenha prazer em desenvolver relações afetivas. Isso é saudável, isso é bom. Procure permitir celebrar as pequenas realizações. Lembra que eu falei de metas? Então, pequenas conquistas, comemore, permita-se festejar com aquilo, tá? Tenha um olhar mais otimista em relação à vida, em relação ao curso, em relação aos estudos, certo? Mas eu vou terminar meu estudo, o que eu vou ser da vida? Aquilo que você colocar no seu coração e você quer ser, e você trilhar o caminho, ter uma postura condizente com aquilo que você quer ser. Então, é você se perguntar para si mesmo, eu estou tendo uma postura condizente com aquela pessoa, aquele profissional que eu quero ser? Eu estou tendo uma postura condizente com aquele estudante, né, cujo desempenho eu quero ter? Certo? Então, a partir do momento que a gente começa esse autoquestionamento, a gente começa a evoluir, tá? Cultive hábitos positivos, correto? Leia, escute músicas, né? De preferência, aquelas músicas mais que pode provocar reflexões em você, estimular, né, as suas atividades neurológicas, tá? Pratique respiração, que é essa mindfulness, né, a técnica, que é você focar o presente, né? Você pode conhecer um pouco mais sobre isso também aí pela internet, ou até mesmo pode conseguir meu contato e pedir informação depois, sem problema nenhum, com a nossa colega Edilane, tá bom? Então, procure estar mais no presente. Ansiedade é excesso de futuro, é pensar demais no amanhã. E a filosofia, ela nos diz que a única realidade é o agora, é o presente. O amanhã, ele não é. O passado já foi, né? Então, quando nós nos apegamos demais ao futuro, a ficar pensando, a pensar no futuro, nós temos uma maior probabilidade de desenvolvermos transtornos de ansiedade. Assim como também quando nós ficamos presos demais a coisas que passaram na vida, a pensamentos negativos, crenças negativas, eu não consigo, eu nasci numa família, né, de pessoas sem muita cultura, eu estou predestinado a ser assim. Não, isso adoece, isso causa depressão, tá? É pouco inteligente pensar assim e se tornar refém dessas situações. Então, para finalizar aqui, há duas coisas eu quero fazer. Primeiro, o exercício cognitivo que eu quero propor para você.
diante das situações difíceis, surgiu uma resposta emocional, problema, entenda uma coisa. Duas coisas geralmente você vai focar. A resposta emocional, ou seja, o que você está sentindo, e o que você vai fazer, que é o comportamento. Só que esse processo, ele é mais amplo, tá? Olha, antes de você ter essa resposta emocional, você teve o estímulo, que é a situação gatilho, você teve um pensamento automático que passou na sua cabeça que gerou essa resposta emocional. Então, diante de um estímulo, por exemplo, o que será, veio o pensamento, a memória, sei lá, né? O que vai ser de mim no amanhã? Aí você já se sentiu impotente, incapaz, certo? Emoções que remetem a esse significado. Você tem que tentar identificar qual o pensamento que passou na sua cabeça. Porque possivelmente aquele pensamento ali, ele vai indicar qual a coisa mais inconsciente que está lá atrás. Tá? Mas só o fato de você identificar o pensamento, que talvez aqui seria um pensamento de, eu nunca vou ser ninguém na vida. Certo? Gerou esse sentimento de impotência, de incapacidade. Então, por trás desse pensamento pode ter uma crença central de desvalia, né, de desvalor, que seja, certo? Mas eu não quero que você identifique essa crença. Eu quero que você identifique o pensamento para você ressignificar ele, para você trabalhar ele. Esse pensamento está dizendo que você nunca vai ser ninguém na vida. Então, você precisa questionar. Sempre que você identificar uma emoção negativa, desadaptativa, perdão, certo? Já procure identificar o que está passando na minha cabeça. E aí, a partir do momento que você identificar esse pensamento dizendo, eu não sou capaz. Então, você começa a questionar ele. Duvide dele primeiro, depois você começa a questionar ele, tá certo? E através desse questionamento, peraí, mas se você é verdadeiro, eu realmente sou incapaz? E aí você vai buscar as evidências na sua história de vida. Quantas realizações você já teve na vida? Quantas coisas você já adquiriu que você imaginava que você não iria adquirir? Então, esse simples exercício de buscar evidências já vai quebrando a força daquele pensamento negativo que você teve. Automaticamente, essa emoção desadaptativa, ela vai perdendo força. E aí você se pergunte, qual a postura mais adequada que eu devo ter em relação a esse pensamento e essa emoção aqui? E aí você vai ter a resposta. A postura mais adequada é agir assim, assim, assado. E aí você precisa entender que o sucesso, ele não cai do céu, conforme eu fiz a introdução aqui, né, do texto de Shinyasha, certo? Não cai do céu. Você precisa fazer algo a mais. Você precisa sair de uma possível zona de acomodação, de conforto, certo? Entender que você é agente ativo do processo de mudança na sua vida. Você não é agente passivo. Emoções desadaptativas te colocam na condição de passividade, mas você é um agente ativo. Se você aprender a se ler, dar novos significados àquelas emoções adaptativas, aqueles pensamentos negativos, e ter uma postura de entender, a mudança na minha vida, para acontecer, ela precisa de minha ação. Foco, metas, objetivo e disciplina. O que me mantém aqui? Quais são os valores? Eu estou aqui por quê? Para ajudar minha família? Eu estou aqui por quê? Para poder mudar a minha história de vida? Eu nasci numa condição, né, de cultura familiar sem formações, sem graduações, sem profissionais concursados? Não. Então, eu quero mudar essa história de vida. Eu quero dar um novo significado para essa história de vida. Então, é você entender que você é agente ativo de mudança na sua vida, tá bom? Então, essa é a técnica de reconstrução cognitiva que eu passei. E a última agora é o bônus, né? Para a gente encerrar, que é a respiração diafragmática. Uma técnica para você estabilizar aquelas respostas emocionais desproporcionais.
tá? Então, você está ali extremamente ansioso, na situação, né? Então, o que você precisa fazer primeiro? Estabilizar a sua respiração, tá? Deixa eu mudar o aparelho aqui para poder ver se vocês pegam a minha barriguinha, tá? Não é tanquinho, é máquina de lavar, tá bom? Brincadeira, gente. Mas vamos lá. O que você vai precisar fazer? Estabilizar a sua respiração. Inicialmente, já que você está ansioso, está inseguro, está com medo, você está respirando rápido. Aquela resposta física, né, do coração disparado, a mão começa a suar, né? Você vai conseguir respirar já lentamente? Não. Você só precisa começar a respirar. Então, você vai mandar o ar pelo nariz, ó. E expirar pela boca, tá? Treina no seu dia a dia para que você consiga fazer essa respiração não com o pulmão, que é a maneira como nós respiramos, e essa é uma respiração errada, né? A gente aprendeu a respirar com o pulmão, ó. Isso não é legal. A respiração adequada é a diafragmática. É aqui, ó, barriguinha, ó. Percebe? O peito fica parado. Então, a respiração diafragmática é isso, é você inicia respirando no seu ritmo, só que não perca o foco, que o objetivo é estabilizar a emoção. Então, você vai estabilizar a respiração, respirando o mais devagar que você conseguir. Se quiser contar mentalmente, enquanto o ar entra, conta 1, 2, 3. Enquanto o ar fica na barriga, conta 1, 2, 3. Enquanto o ar faz seu caminho de saída, conte 1, 2, 3. Então, simples, ó, você vai ver que a minha mão no peito não vai mexer, só da barriga, ó. Ok? Essa é a respiração diafragmática. É uma técnica simples, mas cujo objetivo é te ajudar a estabilizar aquela resposta emocional desproporcional diante da situação problema. A partir daí, você introduza o exercício cognitivo que eu ensinei agora há pouco. Identificar o pensamento está dando origem a essa resposta de medo, de ansiedade, por exemplo. E a partir do momento que você identificar esse pensamento, você duvida dele, questiona ele e busca as evidências que mostram se ele é verdadeiro ou se ele não está sendo verdadeiro, tá? Aí você vai estar dando um novo significado a esse pensamento, tá bom? Bom, gente, e para concluir, tá? Eu trago aqui esse slide, né? Falando sobre resiliência, tá? Sobre resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que você tem de assimilar e lidar com as dificuldades da vida, com os problemas da vida, certo? É você assimilar a pancada e você entender que você precisa se levantar. É você bater a poeira, certo? E seguir o caminho, tá? Temos aqui o exemplo aqui do Diego Hipólito, né? Essa Olimpíada dele em Pequim, isso é um grande exemplo, esse cara, né, esse atleta, ele é um grande exemplo de resiliência. Em Pequim, ele era cogitado, estava no auge da sua forma física, cogitado para pódio. E se vocês buscarem na história, quem não lembra, vocês vão ver que ele caiu literalmente de bunda no chão, no aparelho que ele estava realizando, que era o solo, certo? Mais tarde, em 2012, ele chegou em Londres, ainda cogitado a pódio, ainda tinha vigor físico, performance. No entanto, em Londres, ele caiu literalmente de boca no chão, com a cara no chão. E, por último, vocês vão ver aqui ele em Pequim, aqui ele em Londres, e, por último, nas Olimpíadas do Brasil, quando ele não era mais cogitado para pódio, né, não estava mais nas bolsas de apostas, ele conseguiu o tão sonhado pódio. Caiu de bunda, caiu de cara no chão, mas se levantou todas as vezes, porque ele sabia
ele tinha um objetivo a conquistar, tá? Então, é isso que temos, tá, para hoje, e concluo com essa fala e essa frase de Abraham Maslow: se você planeja ser qualquer coisa menor do que o que você é capaz de ser, você vai ser infeliz todos os dias da sua vida, tá bom? Acredite que você consegue, tenha foco, estabeleça objetivos, volte o seu caminho para saber onde você está e estabeleça metas e se coloque em busca dessas metas. Tenha uma postura mais adaptativa, mais adequada em relação a si mesmo e em relação às situações de vida que você possa encontrar, tá bom? Gente, nosso horário está se encerrando. Eu deixo aqui os meus agradecimentos aos organizadores, a Edilane, ao diretor Dalvão pela confiança, aos demais profissionais da escola e a todos os alunos que também estão aqui participando dessa palestra, né? Foi muito bom estar com vocês e desde já eu me coloco à disposição, tá? Para que possa auxiliar no que for possível, tá bom? Podem pegar o meu contato com a Edilane e a gente está à disposição, tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Eu que agradeço em nome da escola, muito boa palestra. E, inclusive, se você tiver alguma sugestão de livros que possa auxiliar, depois se você puder passar para a Eide, alguma sugestão assim de livros para estar lendo, para ajudar, né? Auxiliar os alunos, a gente agradece. Com certeza. A base de toda a minha palestra, eu utilizo o Daniel Goleman, né? Ele é um autor com bom conhecimento e domínio do tema inteligência emocional, e ele pode ser encontrado na internet mesmo. Você baixa esse livro no site, eu vou mandar para a Edilane, que eu não lembro agora, mas consegue até mesmo pela internet, tá bom? Tá ok. Obrigadão. De nada, tchau, tchau. Tchau.